Seja bem-vindo ao canal, sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro, trazendo mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Nosso tema de hoje é muito importante. Jesus pregou às almas em prisão? Jesus pregou aos mortos? Vamos ver o que o texto e o contexto deste tema tão importante, que traz bastante discussão teológica, traz à luz da Palavra de Deus, para que venhamos a esclarecer todas as dúvidas de alguns irmãos que acham essa passagem um tanto difícil de entender e devido às várias interpretações. Mas vamos passar a visão que temos da Palavra de Deus ao seu coração. Dois textos são bastante importantes para entendermos esse tema. Está em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 19, o primeiro texto, que diz: o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse contexto, ele está dizendo, o apóstolo Pedro está esclarecendo que Cristo ressuscitou, foi vivificado em espírito. E para isso, nós sabemos que Jesus recebeu o pecado do mundo inteiro. Todo o pecado da humanidade caiu sobre ele, mas ele mesmo foi o Cordeiro de Deus, santo, imaculado, que não pecou, foi perfeito, foi varão perfeito, foi perfeito até a morte e morte de cruz. Como este Cordeiro de Deus, ele recebe o pecado do mundo inteiro, ele sofre a maior angústia no Getsemane. A sua maior angústia era a separação. Ele sabia que teria que descer às mais profundezas da terra. Ele desceu ao mais profundo, diz o apóstolo Paulo. Em Efésios 4, 8 a 10, aquele que subiu também foi aquele que desceu às mais profundezas da terra. Claro que se está se referindo ao inferno. Jesus, como o Cordeiro de Deus que tomou sobre si o pecado do mundo inteiro, teve que provar essa separação de Deus descendo ao inferno. Afinal, sobre ele caiu todas as nossas iniquidades. Então, quando Jesus esteve neste lugar de tormento, mas sobre ele não teve efeito nenhum, porque ao mesmo tempo que ele recebe o pecado do mundo inteiro, ele mesmo não pecou. E isso, pela justiça de Deus, anula o efeito do inferno sobre Jesus. Ele é o homem perfeito. Ele tomou o pecado da humanidade. E ali ele pregou, sim. O texto, por inferência, nos revela o que Jesus pregou. Pregou o triunfo dele sobre a morte e sobre o pecado. E no contexto, Pedro, nesse primeiro texto que lemos, de 1 Pedro 3,19, Pedro cita aquela geração cainita, os descendentes de Caim, que foram alvo da pregação de Noé. Por 120 anos eles ouviram o pregoeiro de justiça falando da arca, do dilúvio, que Deus iria destruir a terra, mas eles não creram, para a sua própria condenação. Todos sabemos que a arca tipifica Jesus Cristo, pela qual somente 8 almas adentraram e foram salvas. Aquela geração cainita, portanto, pereceu no dilúvio. Não creu na mensagem de Noé, o pregoeiro de justiça, e perecendo desceu ao inferno. Jesus agora, como ele desce ao mais interior da terra, ao coração da terra, ao seio da terra, ele prega as almas em prisão, anunciando o seu triunfo sobre a morte, sobre o inferno. E isso, mais adiante, no capítulo 4, versículo de número 6, o apóstolo Pedro está enfatizando também, e ele vai dizer desta forma, não usando o termo almas em prisão, mas agora uma referência apenas que o evangelho foi pregado aos mortos. Está escrito assim, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos,
para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. No contexto próximo, aqui a vida exemplar, o sofrimento do cristão, né? E recomendando o apóstolo Pedro para não vivermos em pecado, em dissoluções, em toda aquela vida pregressa que o crente tinha antes de conhecer Cristo. Ele está dizendo para viver em novidade de vida, para viver uma vida segundo Cristo, pois ele vivificou aqueles que estavam mortos, mas que aceitaram a mensagem pelos profetas, pelos que viveram anunciando a fé no Cristo que viria. Então aqui nós temos dois grupos. Um grupo que estava num lugar de tormentos e um grupo, já em 1 Pedro 4, versículo 6, que está no lugar de repouso. A Bíblia vai se referir, você lembra, da passagem que Jesus falou do rico e do Lázaro. Jesus ensinou esse lugar espiritual sobre ele. Jesus ensinou que o rico morreu e foi para o lugar de tormentos. E que Lázaro, que ficava à frente do seu portão pedindo esmola e os cães lambiam a sua ferida, morreu também, mas foi ao lugar de descanso, comumente chamado seio de Abraão. Antes da obra redentora de Cristo, antes da obra vicária do seu sacrifício na cruz do Calvário, antes, o estado dos mortos, no seio da terra, era um lugar distinto, mas separado por um grande abismo. Mais abaixo, um lugar de tormento. Pouco mais acima, o lugar de repouso, onde os que creram na mensagem de Deus no Antigo Testamento e foram salvos, estavam em repouso aguardando a obra da redenção ser executada, ser terminada por Cristo Jesus. Então nós vemos que Jesus, como o homem perfeito, morreu levando os nossos pecados. Ele poderia sim descer ao lugar de tormentos, como também poderia estar no lugar chamado seio de Abraão. Daí você vai lembrar que o ladrão da cruz, que estava à sua direita, num dado momento, ele reflete e, num momento sobremodo oportuno, ele fala para o mestre: Mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que Jesus ia descer e no terceiro dia ele executaria então a obra da redenção. Mas o paraíso de então era o lugar chamado seio de Abraão. Então, Jesus também pôde estar neste lugar porque ele morreu sem pecados. E ele era o Cordeiro de Deus. E ali ele cumpriu o ladrão que estava à sua direita, também estando com ele ali. E isso é uma prova bíblica incontestável, porque o sinal de Jonas, você lembra? Uma geração má e perversa pediu para Jesus um sinal. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, disse Jesus, mas nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Este é o sinal, e é um sinal terrível para os que se perdem. Por que ele é terrível? Porque ele só vai ser constatado quando a pessoa morrer. É só quando ela descer ao inferno é que este sinal se evidenciará em sua vida. Veja como Jesus, aqueles fariseus lá que está, esse texto do sinal de Jonas está em Mateus 12, 38.
Jesus não se preocupa em responder um sinal. Jesus não se preocupa em fazer algo miraculoso para que aqueles escribas e fariseus crescem no Evangelho. Porque eles já eram conhecedores. Eles já eram possuidores do reino, eles tinham conhecimento da lei e dos profetas. Mas eles negavam a sua eficácia. Negavam a eficácia do amor, a eficácia da misericórdia, tudo que a essência da lei divina continha e era necessário ser praticada e evidenciada na vida deles. Eles eram conhecedores, tanto é que no contexto de Mateus 12, você vai verificar Jesus explicando esta situação. Ele diz que quando em juízo os ninivitas se levantarão contra aquela geração, porque eles creram em Jonas, e ali estava um que era maior que Jonas, Jesus Cristo. A rainha do sul se levantará contra aquela geração, porque ela creu na mensagem de Salomão, e ali estava quem era maior que Salomão. Então, ele continua explicando esse contexto, aquela geração, dizendo que quando o espírito imundo sai, ele vai e busca outros 7, o estado inicial, então, daquele primeiro seria pior 7 vezes. Assim era o estado espiritual daqueles escribas e fariseus. Era 7 vezes pior para crer no poder de Deus. Era 7 vezes pior para obedecer às coisas de Deus. Eles eram tendenciosos, eram malignos, era uma raça de víboras, assim como João Batista os chamou no deserto. E Jesus enfatiza que eles receberiam todos os ais contidos na Bíblia. Ai de vós, fariseus! Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Jesus os condenou ao inferno. E o inferno é real. Jesus falou muito sobre o inferno. O inferno é um lugar tenebroso, é um lugar de fogo eterno, como diz Mateus 18:8. É um lugar de fogo e verme, como diz Marcos 9:48. É um lugar de fornalha ardente, como nos cita em Mateus 13:42. Um lugar de dor. É um lugar onde ninguém volta de lá. É um lugar de desprezo, onde a expectativa da iniquidade se perde. É um lugar de inquietação, como diz Lucas 24. É um lugar de punição. É um lugar de desesperos, choros e ranger de dentes, como diz Lucas 13:28. Lá estão os apóstatas, as nações, lá estão todos os ímpios. Jesus não foi lá pregar para dar uma chance, como alguns pensam. Jesus foi lá para pregar que o Espírito que vivifica, vivificaria ele. No terceiro dia, ele completaria a obra da redenção. E para enfatizar a mensagem de Jonas, a mensagem dos profetas, a mensagem de Noé, como quem diz: eu sou aquele que eles pregaram, que vocês ouviram e rejeitaram. E vocês rejeitaram o Espírito que vivifica. Da mesma forma, no seio de Abraão, no lugar de repouso, Jesus enfatizou a fé dos que estavam lá salvos, de que eles iriam ser vivificados e subiriam, e agora ele levaria cativo o cativeiro. O que significa isso? Aquele lugar onde os santos que morreram antes da obra da redenção estavam, era como um lugar cativeiro que estava próximo da corrupção, mas em si mesmo não sofria o ardor, como nós vemos na história do rico e do Lázaro. Não sofria as argúrias da agonia do inferno. Era um lugar de repouso, de esperança na mensagem dos patriarcas. E na morte não existe o sono da alma. O estado da alma é consciente, porque ela foi feita para viver eternamente. E Jesus enfatizou esta pregação. Esta foi a mensagem.
Esta foi a mensagem importante de Jesus Cristo, enfatizada, de que Ele, através do Espírito que vivifica, estaria não mais sujeito à morte e ao pecado. Ou seja, eles não estariam mais sujeitos à morte e ao pecado. Eles estariam agora. Então vemos Jesus levando cativo o cativeiro, ou seja, levando a vitória sobre a morte e sobre o pecado. E levando aqueles, como Davi disse, não deixará minha alma na corrupção. Então, levou cativo o cativeiro, subindo ao céu, restaurando então o paraíso de Deus. Hoje, os salvos estão em um lugar elevado, no céu, no paraíso do cristão. Todos que morrem em Cristo são recebidos por Cristo neste lugar. Os anjos de Deus levam para este lugar, lugar de repouso, lugar de paz, de gozo, esperando a ressurreição. Então, a verdade é que Jesus Cristo, sim, pregou às almas em prisão, pregou aos mortos o Evangelho. E a mensagem qual foi? De que ele venceu, de que o Espírito de Deus vivifica, de que o Espírito de vida fará com que os santos um dia ressuscitem para a glória eterna, e que estes mortos vão ressurgir só para a condenação do juízo final. Então, que esta mensagem traga aos nossos corações sempre este alerta para que possamos viver sempre no temor do Senhor, que possamos viver o Evangelho de Cristo, sendo sal da terra, luz do mundo, porque aquele que venceu a morte, a palavra de Deus diz que devemos temer aquele que tem poder para lançar no inferno. E não é Satanás, não é o diabo que tem poder para lançar no inferno. É Jesus Cristo que tem poder para lançar no inferno. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Só há um caminho para a salvação, mas muitos caminhos vão levar a Deus. Mas para a salvação, somente Jesus Cristo. Dura coisa é viver sem Cristo. Pior é morrer sem Ele. Que você possa refletir sobre essa mensagem. Que você possa fazer provisão para a tua alma. Se você ainda não tem Cristo Jesus, que você possa fazê-lo o quanto antes. Porque há de vir virá e não tardará. E não podemos presumir do dia da manhã. A morte é uma coisa inusitada. Você, não estando preparado, não tem outra mensagem. Você descerá ao inferno. Mas se você estiver preparado, você será levado ao paraíso dos céus, onde estão todos os santos, onde o próprio Cristo te receberá. Receberá todos os santos um dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.